Fala galera, eu me chamo Letícia Aníbal e hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre a votação que teve para o presidente da Alerj e a aproximação do governador com o presidente eleito André Siciliano. Então, para quem não sabe, no sábado nós tivemos uma votação para a escolha do presidente da nossa Assembleia Legislativa. E foi escolhido pela maioria dos deputados o petista André Siciliano. André, né, que segue aí o seu mandato desde novembro de 2017, quando seu aliado Jorge Pisciani foi preso. Vale muito a pena pesquisar um pouquinho sobre, foi um escândalo bem grande que nós tivemos na nossa Assembleia Legislativa. Como eu havia dito, né, André foi eleito mesmo tendo aparecido na listinha do COAF como deputado estadual com a maior movimentação, com a maior quantia de dinheiro atípico movimentado. Isso mesmo, ó, não foi Queiroz não, tá bom? A listinha do COAF aí que ficou conhecida, né, pelo assessor do Flávio Bolsonaro, mas que na verdade quem movimentou mais dinheiro ainda nessa história foi o André Siciliano, com mais de 50 milhões. Como eu já havia dito, André Siciliano foi escolhido pela maioria dos deputados, 49 dos nossos 70 deputados. Deputados esses que em sua maioria compõem o Centrão. Mas Letícia, o que é Centrão? E eu vou dizer para vocês, muitos deles também não sabem o que é isso, tá bom? Porque ingressam nesse meio político buscando algum benefício próprio, ou então, geralmente, na maioria das vezes, né, apadrinhados por algum outro político. Em algumas situações, são pessoas que já têm alguma relevância na mídia e usam disso para propagar o seu nome e conseguir votos. Aí, por exemplo, o nosso amigo Romário, né, a Tiririca, são bons exemplos de pessoas que se aproveitaram de relevância na mídia para propagar o seu nome. Então, o Centrão são pessoas que não têm ideologia nem socialista e nem capitalista, né? Fica aí em cima do muro. Um ponto que eu tenho visto ser bastante discutido é quanto uma possível aproximação do atual governador Wilson Witzel com o presidente eleito, o André Siciliano. E eu acho que primeiro a gente tem que ter em mente que nós vivemos num sistema de democracia, onde o poder executivo, que é presidente, governador e prefeito, governa junto ao poder legislativo, que são os senadores, deputados e vereadores. Ou seja, caso o governador queira passar algum projeto, algo de interesse do seu plano de governo, ele depende da aprovação da nossa Alerj, da nossa Assembleia Legislativa. Assim como a Alerj, se quiser passar algum projeto, também passa pela mão do nosso governador. Então, é muito importante essa boa relação, esse alinhamento entre os dois poderes, porque senão o governo corre o risco de ficar parado, né? O presidente da Câmara, ele tem grandes poderes de articulação, como, por exemplo, pausar a sessão, né? Atrasar a sessão e até mesmo encerrá-la antes da conclusão de algum projeto de interesse do governo do estado. Então, assim, se a gente não quiser dar brecha para futuramente a esquerda ter uma narrativa de que o governo de direita não funciona, justamente por a gente não ter conseguido caminhar, por não estar com os dois poderes alinhados, é muito negativo, a gente estaria abrindo uma porta para, né, a esquerda criar essa narrativa. Então, assim, a gente tem que lembrar que André Siciliano foi eleito legitimamente, ele representa os seus eleitores, e independente de quem é que seja o presidente da Alerj, o governador tem como uma obrigação manter essa boa relação, né, entre os dois poderes. Isso faz parte da democracia, faz parte do... Outro ponto também que tem sido bastante debatido foi quanto ao posicionamento dos deputados do PSL. PSL aí que não entrou com nenhuma chapa, né? E saiu uma nota no Instagram do deputado Rodrigo Amorim, que foi o deputado mais votado do PSL, onde ele explica, né, o cenário que eles se depararam lá na Alerj. O PSL entrou aí nessa briga com 13 deputados, mas após uma recontagem do TRE, caiu para 12, eles perderam uma cadeira. E para montar uma chapa para concorrer à presidência da Alerj, teriam que ser 13 assinaturas.
né? E eles contavam aí com o apoio do pessoal do Partido Novo, que tem 2 deputados, mas o Partido Novo preferiu manter a própria candidatura, mesmo sendo uma candidatura inviável, né? Seria muito mais fácil o Novo abrir mão e se juntar aos 12 candidatos do PSL do que o PSL abrir mão, né? Mas enfim, em meio a isso daí, o que aconteceu? André Siciliano concorreu com uma chapa única. Então os deputados que foram votar lá no sábado, eles tinham 3 opções. Sim, que a gente sabe que o PSL jamais votaria sim para o PT, porque diverge, né, da ideologia, diverge completamente do pensamento deles. O não, que o não é muito perigoso, porque, como eu disse, assim como lá no caso do governo do estado, também se cria já uma má relação, né, ali entre os deputados. E o presidente da Alerj, ele pode influenciar em várias questões ali, né, no mandato do deputado. Vou dar um exemplo aqui do nosso atual presidente, né, o Jair Bolsonaro. Ele foi um deputado com aproximadamente aí 500 projetos, sendo que ele só conseguiu passar 2 projetos. E isso daí a mídia e o pessoal de esquerda usou bastante, né, para falar que ele era um deputado que não fazia nada. Ele fazia sim, ele só não tinha cooperação, né, dos demais deputados para conseguir aprovar os projetos de interesse dele. Então, o não é muito perigoso por conta disso. Abre já uma brecha para uma má relação entre os deputados e aí corre risco do mandato do cara ser influenciado nos próximos 2 anos, né? E, então, o não é muito perigoso. E o terceiro ponto foi se abster, que alguns deputados, até inclusive o Rodrigo Amorim, né, preferiu se abster e foi criticado quanto a isso. Eu entendo muito bem o posicionamento deles, porque é viável um não indireto do que um não direto e já se criar ali, né, essa má relação já no início do mandato. Lembrando, gente, que eu não sou a favor do André Siciliano, tá? Eu acho que ele tem que ser julgado, investigado e se comprovado a culpa, ele tem que ser punido. Tá? Só que esse momento não é um momento da gente se dividir. Eu tenho visto aí que as principais militâncias do Rio de Janeiro ficaram abaladas, né, após esse acontecimento no sábado. E o recado que eu queria deixar para todos vocês é que esse é o momento da gente solidificar a nossa militância, propagar a nossa ideia, mostrar que nós somos fortes, nós somos unidos, para daqui a 2 anos ou daqui a 4 anos a gente não dependa mais de uma migalhazinha aqui do centrão ou uma migalhazinha aqui de alguém da esquerda, né, um votinho ou outro, para poder eleger o nosso próprio presidente, seja da Alerj ou seja numa Câmara de Vereadores. Tá bom, galera? Esse é o meu recado e eu queria aproveitar para pedir para vocês que agora nós temos oficialmente um canal. Então eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem bastante. Aproveita também para ativar o sininho de notificações, porque em breve nós estaremos postando conteúdo semanal. Então é isso, aproveita também e compartilha bastante no WhatsApp. Deixa o like e se inscreve. Compartilha aí, galera. Valeu!